Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim? Não? Talvez? Ok. Muito obrigado. Então, gente, hoje nós começamos mais um estudo. Hoje, já fazia, na verdade, um tempinho que eu não entrava. Eu estava na Missão Caleb e infelizmente, não deu para participar com vocês nos estudos anteriores, mas agora nós estamos de volta aqui. E vai ser uma bênção nós estarmos juntos para aprender mais um pouquinho. Antes da gente começar, como a gente sempre vem fazendo, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer antes da nossa oração inicial? Enzo, boa noite. Noite. Eu tenho um pedido a fazer para uma pessoa, é o Cleverson. Semana retrasada, eu tive lá na Esperança, a gente fez um PVS lá. E o Cleverson, ele é adventista, só que tem muitos problemas de saúde, sabe? Muita confusão mental também. Então eu queria colocar o nome dele em oração. É uma pessoa que precisa muito de oração, de discernimento. E então eu quero pedir aos irmãos que orem por ele, pelas pessoas que passaram por lá, para que eles consigam ter a força para cuidar da saúde e fazer o melhor na vida deles, né? E também pelas pessoas que ontem passaram pela feira de saúde, nós fizemos uma feira de saúde aqui ontem, foi bênção, graças a Deus. Nós possamos ir atrás dessas pessoas, né? E fazer mais eventos para que elas possam participar e conhecer mais sobre saúde. Saúde é uma parte fundamental da nossa mensagem e a gente tem que dar ênfase nisso, né? Então, que Deus dê sabedoria para fazer o que precisa ser feito. Esse é o meu pedido. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado e pelas bênçãos que Ele tem derramado. Meu pedido é agradecimento. Ok. Mais algum pedido ou algum agradecimento a fazer? Oi, eu tenho um pedido para fazer. Que Deus conduza qual a área que Ele quer que eu esteja atuando. Eu estou saindo do emprego que eu atualmente estava trabalhando, e no hospital. Estou saindo lá e peço que Deus conduza qual a obra que Ele tem, que possa estar pregando, proclamando a terceira mensagem angélica junto com o braço direito, para que Deus dê sabedoria. Amém. Amém, Eric. Mais alguém? Eu gostaria de agradecer, na verdade, essa última semana a gente passou uma missão Caleb. Foi muito abençoado, muitas coisas aprendidas, né? Muitas amizades feitas, muitas pessoas alcançadas. E pedir especialmente pelas pessoas que a gente acabou visitando, né? E também que nós conseguimos levar para o evangelismo, que começamos também estudos bíblicos, né? Alguns. Que Deus possa continuar cuidando dessas pessoas, que a igreja lá possa continuar, né? Com, evangelizando essas pessoas e que dê tudo certo para a honra e glória dele. Mais algum pedido, pessoal? Agradecimento? Acho que não havendo. Vamos fazer uma oração então para a gente começar efetivamente o nosso estudo? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, nosso bondoso e amável Deus, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia. Obrigado por suas bênçãos, obrigado pelo seu amor, seu carinho, seu cuidado a cada momento por nós, Senhor. Pai, nos abençoe e nos guarde, cuide de cada um dos pedidos que foram feitos aqui, que o Senhor possa atendê-los e que seja tudo feito para a sua honra e glória, Pai, segundo a sua vontade. Também pelos agradecimentos, que o Senhor possa cada vez mais nos encher de bênçãos, Pai, para que nós possamos compartilhar essas bênçãos com as outras pessoas. Senhor, continue nos cuidando, nos abençoando, cuide agora especialmente sobre este estudo, que o Espírito Santo possa estar aqui com a gente, Pai, para que nós possamos entender a mensagem que o Senhor quer nos passar. Nós possamos cada vez mais sermos mais e mais e mais parecidos com o Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, peço primeiramente que quem puder ligar as câmeras, acho que fica melhor, né, para a gente se ver
assim, conseguir se ver e parecer quem está mais pertinho, vai ser muito abençoado. Hoje, então, o capítulo 25 do livro História da Redenção com o nosso irmão Claudemir. Muito obrigado por ter aceito o convite e os próximos momentos é contigo. Que o Senhor te abençoe. Amém, Enzo. Eu que agradeço por poder estar participando. E assim, o grupo é uma bênção, né? Eu gosto muito pelas discussões que a gente tem. Sempre falo com minha esposa que a gente fala sobre vários assuntos e poder estudar é muito importante, ainda mais esse tempo que a gente vive. A gente tem que estar alerta e atento aos sinais, ao que tem acontecido. Eu agradeço a Deus por poder também estar estudando com vocês, né? E estudando esse capítulo 25 da História da Redenção, o primeiro advento de Cristo, e depois tem vários subtítulos, eu separei aqui algumas coisas que eu achei muito interessante, e ao estudar, eu estava lembrando de uma coisa. Eu vou ler algumas passagens bíblicas, tá? Para enfatizar, introduzir o que eu quero mencionar aqui. E não sei se vocês têm a Bíblia, mas vai ser bem rápido aqui também. Amós 3:7 fala algo muito interessante. Amós 3:7 diz o seguinte. Ô Enzo, eu tenho 1 hora, né? Pode ser, mas também se passar não tem problema, tá? Tá. E assim, ó, se alguém quiser comentar, também pode ficar à vontade, tá? Eu vou estar falando aqui e às vezes eu falo demais. Minha esposa fala que na escola sabatina, por exemplo, eu falo bastante. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Amós 3:7 fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Bíblia revela a nós que Deus não faria coisa alguma sem nos revelar os seus propósitos. Então, toda a Bíblia a gente vê Deus orientando o seu povo sobre o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. E aí, eu meditando sobre isso, eu fui lá atrás, lá quando Deus começou o plano da redenção. Se você olha Gênesis 3:15, você vê Deus falando a respeito do plano da redenção. Né? A gente diz a profecia ali. Ele deixou claro para Adão e Eva que viria o Redentor. E Adão e Eva estavam crendo nessa promessa, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois, mais para frente, Deus faz promessas também a Abraão. Gênesis 15, 13 e 14 fala assim, ó, fala da aliança com Abraão, né? Ele diz assim, ó, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem que tenha de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E aí ele fez essa promessa. Depois, Gênesis 17, Deus fala de novo, fala assim, ó, eu achei isso aqui muito bonito. 17, verso 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E aí, finalizando, Deus vai lá em Êxodo 6, 1 a 8. Estou sendo rápido, irmão, só para a gente entrar no livro, tá? Êxodo 6, 1 a 8, Deus fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. E aí no verso 2 ele fala assim, ó, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão.
e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E os últimos 2 versos diz assim: Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, quando eu olho para esses versículos que eu mencionei, eu vejo Deus dando orientações e falando dos seus propósitos para cada um dos seus filhos. E quando a gente começa a ler a história da redenção nesse capítulo 25, o título vem O Primeiro Advento de Cristo. E eu lendo sobre isso, aqui fala que Jesus tinha que assumir a natureza humana e tudo mais, né? Humilhar-se como um homem, sofrer como a tentação de Satanás. Eu sublinhei algumas partes. E aí vem a parte que fala dos anjos celestiais informando os pastores sobre o advento. Só os pastores, conforme a gente já viu em muitas pregações, só os pastores entendiam que Jesus viria. Somente aqueles pastores. E os magos, né, também nos seus estudos. Pelo que Ellen White diz aqui no livro, os pastores estavam atentos em relação a isso. Só que tem um detalhe: o Senhor já havia falado pelos seus profetas que Jesus viria, e muitas pessoas não estavam atentas. O que eu pude tirar aqui de lição desse primeiro pedaço aqui? Eu estava lendo. Eu tô no capítulo certo, né, Enzo? Sim, capítulo 25. Tá, só para não estar fazendo errado aqui. Então, Deus deixou claro, eu anotei aqui, ó, a promessa da vinda do Messias, o povo de Deus sabia que ele viria, Deus deixou claro ao seu povo sobre essa vinda, só que tem um detalhe: muitos não estavam atentos aos sinais, né? Muitos não estavam atentos aos sinais, às orientações que Deus tinha dado. Interpretaram mal a profecia, e apenas um grupo de pastores e os magos atentaram-se para o evento que iria acontecer, né? Então, o primeiro advento de Cristo, aqui tem fala muito pouco, depois começa a falar sobre outro tópico, mas eu quis agregar mais essas coisas porque, assim, serve de alerta para nós. Pelo seguinte, essas mesmas coisas que esse pessoal não estavam atentos às orientações e sinais, interpretavam mal as escrituras, pode acontecer também com o povo de Deus nessa época, né? E apenas um grupo de pastores, um pequeno grupo estava atento. Que nós sejamos esse pequeno grupo, né, que estava atento sobre a vinda de Jesus. E isso também está acontecendo na nossa época, sabe? A gente está correndo muito risco de interpretar mal as coisas e de relativizar muitas coisas e não estar atentos. Então, a primeira coisa que eu pude extrair, além do que está escrito, eu queria agregar mais informações, é sobre isso, né? Deus deixou claro que ele vai vir outra vez, Jesus vai vir outra vez, só que muitos não estão atentos aos seus sinais, e quando eu falo muitos, irmãos, eu não digo só os que estão de fora, porque assim, nós, adventistas, nós somos muito inclinados a pensar o seguinte: quando nós vamos estudar a escola sabatina, por exemplo, a gente, em determinados assuntos, a gente pensa no povo de fora. Mas na história, a gente vê que muitos daqueles que eram considerados o povo de Deus, eles não se atentaram. E aí Cristo veio e eles não participaram das bênçãos que Cristo veio dar a eles. Então nós corremos esse risco. Interpretar mal a profecia, tem muitas pessoas que acabam interpretando mal, tem visões distorcidas sobre determinados assuntos, e por isso que é importante a gente estudar sobre um assunto. Esses dias atrás mesmo, minha sogra comentou comigo sobre o Apocalipse, sobre as colinas e os montes lá, que o pastor Arilton tinha comentado de uma forma e a gente, quando vai dar estudo, passa de outra. Eu falei, não, deixa eu ver como que o Arilton interpreta, né, sobre esse assunto. Então, assim, a gente tem que buscar entendimento, porque
isso é bom para nós, né? E o primeiro advento de Cristo era algo que as pessoas sabiam, e a segunda vinda de Cristo é algo que nós, adventistas, nós sabemos que ele vai vir, né? E outra coisa, além de relativizar as coisas, interpretar mal, é, a gente não pode correr o risco de não estar atento e relaxar. Sabe quando nós estamos vivendo liberdade, não há perseguição, desculpa, não há perseguição, nós somos livres para fazer o que quiser, livres para ir na igreja, para dar estudo bíblico e tudo mais. Então, é, e Deus não interfere muito no nosso livre-arbítrio. Se eu quiser, por exemplo, no sábado, ir na igreja, ficar em casa e não fazer trabalho missionário, é a minha escolha, né? Então, a gente tem que ficar cuidadoso com isso. A gente se relaxar demais, a gente está correndo risco. Lembra de Davi? Quando ele relaxou, ele caiu. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Em relação à vinda de Jesus pela segunda vez, eu pego isso como exemplo da primeira vinda, a gente também tem que ter esse cuidado também. E do preparo. O preparo, do que eu entendo, depois mais para frente eu vou falar sobre isso, você tem que preparar o teu físico, mental e espiritual. Nós, adventistas, nós não temos desculpas em relação a isso. Nós temos muita informação sobre reforma de saúde, muita orientação do que nós devemos fazer com o nosso organismo, e isso faz parte do preparo, né? Porque só o estudo, só capacitar a parte mental, não vai me ajudar. Eu preciso de um preparo físico também. Você concorda? Depois eu vou adentrar sobre isso. E aí, se vocês quiserem comentar, a gente abre para os comentários. Então, eu preciso de um preparo físico. O preparo físico são os 8 remédios naturais, né? A gente tem que se policiar nisso aí. E uma coisa que eu notei aqui também, ó, Cristo falou assim, ó, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, será que nós vamos estar consolidados na fé de Cristo? É algo para se pensar. Isso que eu comentei é dessa primeira parte aqui que fala do primeiro advento de Cristo. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que viu nessa parte aqui? Senão eu vou continuar. Eu vou continuar então. Depois vem o batismo de Jesus, né? Jesus teve que passar pelo ritual do batismo, até para nos dar exemplo, a gente sabe muito bem disso. E vou tirar uma parte que me impressionou, é sobre João Batista, né? Ele foi comissionado com relação a uma missão, e aqui diz que ele não estava certo certo de que de que era o Salvador que viera para ser por ele batizado no Jordão. Aqui tem uma parte que fala isso. Mas Deus prometeu a ele um sinal. Sabe o que eu enxergo da história de João Batista? Eu enxergo algumas coisas. Primeiro, discernimento espiritual. Muitas vezes a gente pede um sinal de Deus, uma orientação de Deus, mas nos falta discernimento espiritual. Nos falta estar mais próximo de Deus em relação ao que a nossa comunhão com Ele. E João Batista tinha isso. Então ele tinha discernimento espiritual, ele tinha proximidade com Deus, que é outra coisa que é muito importante para nós, porque até para tomada de decisões que a gente tem que ter nesse momento. Então, e nessa proximidade com Deus, Deus ouvia suas orações. Muitas vezes a gente ora e não passa do teto as nossas orações, né? Mas João Batista, ele pediu um sinal, Deus concedeu a ele um sinal, até para conforto dele e para a orientação dele. Agora, alguns tópicos que eu notei de João Batista. Depois, se eu esqueci de alguma parte, irmãos, vocês podem comentar também, que vocês acharam interessante. Aqui diz que João Batista informou seus discípulos que Jesus era o Messias prometido. João Batista vivia uma vida de abnegação e sacrifício. Detalhe, estou eu disposto a viver uma vida de abnegação e sacrifício? Ou o Senhor está pedindo para eu sacrificar muitas coisas na minha vida, né? Olha para você ver a história de João Batista.
Primeiro que João Batista já foi pedido a ele para ele fazer uma reforma de saúde na vida dele. Eu estou batendo nessa tecla e depois no final vocês vão entender o porquê. O anjo orientou Zacarias e Isabel a respeito de como cuidar do menino, né? A educação dos filhos e tudo mais. O que ele comeu, o que ele não deveria beber, tudo mais. Ele foi para o deserto, ele entendeu o seu papel e sua missão. E ele viveu uma vida de abnegação e sacrifício. E como é difícil, irmãos, você ser abnegado e sacrificar, principalmente porque nós somos humanos. Nós somos inclinados a fazer as nossas vontades. Essa é a realidade. Quão difícil é a gente se inclinar para as vontades de Deus e fazer a vontade de Deus. Segundo tópico, João Batista entendia seu papel e sua missão. Estou eu entendendo meu papel e minha missão? É algo para se pensar. Eu vi o irmão falando na oração ali que precisa de orientação de Deus, né, no direcionamento. E a gente deve pedir isso mesmo, né? O que o senhor quer que eu faça? Porque até a minha vida profissional, ela é também uma missão. E uma coisa interessante que eu li aqui, que eu até grifei, a vida de João foi triste e abnegada. Então, João, ele não fazia coisas para ele mesmo. Ele se dispôs a se diminuir para que Cristo pudesse reinar e se engrandecer. Então, é um exemplo para nós. Outro ponto, João reprovava o pecado. Uma coisa muito séria que às vezes a gente está perdendo. A Ellen White fala para a gente reprovar o pecador com amor. E muitas vezes nós estamos vendo uma geraçãozinha de cristal que você não pode falar nada para as pessoas. Mas isso não é culpa. Eu vejo assim, Satanás preparou esse caminho para essa geração. Quando você vai disciplinar um jovem dentro da igreja, eu não quero ser disciplinado. Irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender, a vida disciplina a gente. É igual eu falo sempre, a gente sabe pela orientação da criança que você tem que começar a educação do filho no ventre, né, influências pré-natais, tudo mais. Então, assim, as coisas vão se conduzindo de forma que as crianças não aceitam repreensão. Vou citar um exemplo que eu tenho na minha família, criança muito rebelde, faz birra e tudo mais, não aceita não, sabe? Não aceita não. E sabe qual que é o resultado disso? Amanhã ela vai ter que caminhar sozinha na vida, buscar um emprego. Quem já fez entrevista de emprego e recebeu não aqui? Muitos de nós, né? Então, assim, e aí, quando a pessoa recebe não ou é repreendida, ela se frustra e entra em depressão, desânimo e tudo mais. Então, nós estamos vivendo uma geração que você não pode reprovar o pecado mais. Você fala de pecado na igreja, nossa, não pode falar mais. Vamos falar de amor, mas João Batista ele reprovava o pecado. Ele não era condizente com aquilo. Ele amava o pecador, mas reprovava o pecado. E Satanás está colocando uma ideia nossa na nossa cabeça de que nós não devemos fazer isso, né? Nossos púlpitos têm que ser lugares para se pregar uma mensagem mais amena e sem reprovação sobre aquilo que está sendo tá errado, né? Outra coisa, João Batista preparou o caminho do Senhor. Tópico muito importante. Nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda dele. Como que eu preparo o caminho do Senhor? Oriento uma igreja, dou estudo bíblico, faço visitas, vou atrás de interessados, ensino a minha igreja sobre reforma de saúde. O que tem a ver preparar o caminho? Tem tudo a ver, porque João Batista ele precisou fazer uma reforma de saúde na vida dele, ele precisou se abster de algumas coisas, né? E o cuidado com o corpo. E sem falar que a mensagem de saúde é o braço direito do evangelho. Isso aí não tem dúvida. E eu li recentemente num livro, não lembro agora, tem livros que eu não recordo, mas que esse tipo de mensagem tem que ser dado no púlpito. Agora vem um detalhe, com sabedoria.
Eu tenho 9 anos, né? 9 anos de adventismo, né? 9 anos de adventismo. Quando eu entrei na igreja adventista, eu achei muito bacana a mensagem de saúde. E eu sempre busquei. Fui para o Lei Esperança, eu e minha esposa, hoje minha esposa, fizemos escola missionária, aprendemos muita coisa sobre saúde e vida no campo. Hoje a gente mora no campo e a gente busca viver os princípios de saúde. Claro que tem muita coisa que a gente precisa melhorar, a gente tem consciência disso, porque a gente sempre aprende algo novo, né? Mais importante que a gente tem informações e a gente já fez muitas mudanças. Só para você ter uma ideia, graças a Deus, esses dias eu fiz um exame e minha saúde está em dia. Então eu louvo a Deus por isso, porque eu estou buscando fazer o que Ele pede para fazer. Então isso tem que servir de testemunho. Agora, irmãos, o problema da reforma em saúde é que muitas vezes a gente erra ao ensinar. Eu estou falando nesse contexto, entenda bem, porque a gente está falando de João Batista. A gente erra ao ensinar as pessoas. A gente tem que ter cuidado com isso, sabe? A gente tem que ter cuidado com isso, saber como ensinar as pessoas. Ensinar na prática, remédios naturais, tratamentos naturais, a gente vai agregar confiança. Eles vão entender qual que é o princípio do que Deus quer que eles façam, certo? Outro ponto de João Batista, representa um povo que terá o mesmo espírito. Está escrito aqui, eu grifei. Representa um povo que terá o mesmo espírito. Aqui diz assim, ó. João viera no espírito e virtude de Elias para proclamar o primeiro advento de Jesus. Representava os que sairiam no espírito e virtude de Elias para anunciar o dia da ira e o segundo advento de Jesus. Então, João Batista, nós temos que ter o mesmo espírito que ele teve, né? Para poder anunciar a vinda de Jesus. O discernimento que ele tinha, a coragem que ele tinha, porque Deus precisa de homens e mulheres corajosas hoje, corajosos e sábios, para poder anunciar a segunda vinda de Jesus, certo? Último tópico, depois eu vou abrir para vocês comentar, para eu não ficar falando sozinho. A tentação. Sábado agora, eu preguei na igreja sobre jejum e domínio próprio. E eu usei esse texto de Mateus 4, onde Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E eu falei sobre esse assunto, né? Aqui diz assim, ó. 40 dias foi tentado por Satanás, e nesses dias nada comeu. Tudo em redor dele era desagradável e de modo que a natureza humana seria levada a recuar. Quando você vai no livro Temperança, deixa eu ver se eu acho a página aqui rapidinho. Tá meio escuro aqui. Se não me engano, a página 107. Isso aqui é uma parte do que eu falei sábado. Página 107, livro Temperança. Fala assim, ó, o Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, e sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Todas as tentações de Satanás, Cristo enfrentava com a palavra de Deus. Confiando nas promessas divinas, recebia poder para obedecer aos mandamentos de Deus, e o tentador não podia alcançar vantagem. A toda tentação, sua resposta era: está escrito. Assim, Deus nos deu sua palavra para com ela resistirmos ao mal. Isso aqui é só uma pequena parte do que eu falei no sábado, né? E fala aqui, ó, pertence-nos grandíssimas e preciosas promessas, a fim de que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1:4. Então, assim, Cristo
ele precisou vir e vencer o apetite, né? Porque Adão perdeu nessa situação. Agora, mais do que isso, quando eu olho para essa situação de Cristo, e eu preguei isso no sábado, Cristo estava se preparando para a sua missão. Agora, muitas vezes a gente fala de certos assuntos dentro da igreja, e muitas vezes a gente não entende certos assuntos, porque a gente não tem domínio próprio, a gente não está se alimentando corretamente, a gente não faz uso do jejum. Falando, talvez alguém aqui faça. Só que Cristo, como preparo para ele precisou de fazer isso, porque ele sabia da missão que estava à frente dele, né? João Batista, ele precisou de temperança também, porque ele sabia da missão que estava à frente dele. Agora tem um detalhe que eu mencionei no sábado. Irmãos, tem uma parte do nosso corpo que chama lobo frontal, ele é primordial para nós. Esse jejum que Cristo fez, claro que fala que ele estava pálido pelo jejum e sofrimento, fala isso, mas eu creio que a mente de Jesus ela estava muito rápida. E quando você vai ler sobre jejum, você vê falando que o nosso cérebro ele funciona mais rápido, mais rápido. O que eu quero dizer com isso? Sabe por que que muitas vezes eu posso pregar de música, posso pregar de teatro, ou mesmo nos meus estudos particulares, eu posso não estar entendendo o que eu estou lendo, o que eu estou estudando? É porque minha mente pode estar embotada. Por isso que quando eu já preguei alguns assuntos, eu até comentei com minha esposa esses dias, falei assim, Ellen, o problema é que nós podemos pregar de tudo isso, mas a mente do povo está embotada. Eles não vão entender. Eles não vão entender, irmãos. Nós precisamos abrir a mente deles. Como se abre a mente deles? Reforma de saúde. Eu bato nessa tecla porque ela é importante. Porque você está preparando a mente deles, o corpo deles, o espírito, para que eles recebam a mensagem. Só para você ter uma ideia, eu falo de experiência. Eu trabalhei no Projeto Reviver, eu e minha esposa, por um tempo. E lá a gente pratica os 8 remédios naturais junto com os hóspedes. Alguns de vocês devem ter tido a oportunidade também de participar de um PVS. O que que acontece? Eu caminhava com eles e no quarto dia ali tem um jejum, né, de sucos e tudo mais. Cada lugar tem sua peculiaridade, o seu modo de funcionar. E ali tinha um jejum de sucos. E não comia nada. E muitos achavam que ia passar mal, né, ia ser ruim. Chegava no terceiro, quarto dia, sabe o que eles falaram para mim? Eu tô sentindo a minha mente leve. Eu tô sentindo a minha mente rápida. Eles falavam desse jeito para mim. Então, pode, alguém quer falar? Então, irmãos, eu vejo dessa forma. Determinados assuntos, a gente precisa de jejuar, a gente precisa de orar, e a gente precisa levar o nosso povo adventista a praticar os 8 remédios naturais. Porque é isso que vai os preparar para ouvir as outras mensagens que são importantes para eles se prepararem para o tempo do fim. A íntima relação da mente com o corpo. Ciência Bom Ver fala isso. E eu vou além com o espírito também, porque se meu corpo e minha mente não estiver bem, o meu espírito vai estar mal. E aí você pode falar de coisas espirituais. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você não vai estar preparado para isso. Então nós precisamos cuidar das pessoas, dos nossos irmãos, em relação à saúde. Precisamos falar de saúde com eles. Ah, eles não gostam, não tem problema. Tem quem vai ficar alerta, sabe, irmãos? Nós precisamos falar de saúde com eles. E dos 8 remédios naturais, eu sempre falo isso. O mais difícil para eles. Para alguns que já fizeram algumas reformas, talvez seja mais fácil, seja mudou o teu paladar, seja mais fácil. Mas para eles é alimentação. Então, não precisamos começar pelo quesito alimentação. Ó, irmão, pratica mais exercício físico, faz 7.
e vai mudando aos poucos as outras coisas. Tem gente que consegue fazer uma mudança brusca, rápida, tem gente que não, leva tempo, entendeu? Eu levei 3 anos, 3 anos não. Eu parei 3 vezes de comer carne. Aí na última vez que eu tomei a decisão, faz 7 anos que eu sou vegetariano, eu decidi, Deus abriu portas para que eu compreendesse mais, tivesse mais informação, tivesse uma vida mais saudável. Nós precisamos ensinar isso para eles. E Jesus foi um exemplo disso, de abnegação, de domínio próprio, né, de entendimento sobre a situação que ele ia passar. E sem preparo, irmãos, físico, nós não vamos conseguir chegar no final. Sem preparo físico, mental e espiritual. E Jesus entendia isso na sua missão, né? E aqui mostra que Satanás, né, na situação que Jesus se encontrava, tentou tirar vantagem dele, da situação, para conseguir fazer com que ele pecasse. Porque se Satanás fizesse isso, o que aconteceria? Estávamos todos perdidos, né? Ele ia frustrar todo o plano da redenção, esse mundo seria dele, e aí, né, não teria mais jeito de fazer nada. Então, por isso que Satanás sempre confrontou Jesus no deserto e depois utilizando pessoas para poder tirar a paz dele e fazer com que ele errasse, né? Agora tem um ponto importante aqui, né, que eu achei interessante, falei, eu vou falar com os irmãos. Quem aqui é paciente? Levanta a mão aí, quem é paciente? Quem sabe controlar as suas emoções aí? Eu achei interessante aqui, grifei aqui também, quando eles são tentados. Aqui fala assim, ó, Cristo é o exemplo para todos os cristãos. Porque veja bem, Cristo estava sendo tentado. Satanás ofereceu, né, transforma essas pedras em pães. Levou o pináculo do templo, ofereceu todas as coisas do mundo, ofereceu todas as coisas para ele. Pediu para ele se jogar, né? E Satanás enfrentou ali com paciência, Jesus, desculpa, enfrentou ali com paciência e reverteu toda a situação, falando da palavra de Deus, né? O que acontece? Aqui diz assim, ó, Cristo é o exemplo para todos os cristãos. Quando eles são tentados ou são discutidos os seus direitos, deveriam suportá-lo pacientemente. Quando a gente é confrontado, qual que é a nossa primeira reação? Eu vou bater de frente. E aqui ela diz o contrário. Irmãos, é difícil. Aí vem a questão do domínio próprio. Mas a nossa intenção é bater de frente, é debater, é fazer com que a pessoa entenda a situação. E aqui diz assim. Hã? Ele foi paciente, não deixou de responder. Ele não deixou de responder. A esposa está falando aqui, ó. Respondeu como está escrito. Por isso que é importante a gente saber responder, tá? Sabe por quê? Senão você fecha portas. Se alguém te confronta, por exemplo, com essas coisas que a gente estuda aí no grupo, né? Muitas pessoas dentro da igreja não entendem, igual eu falei no grupo hoje, não entendem sobre esse assunto. Nós temos que ir com cuidado com elas e buscar ensiná-las, né? Mostrar os textos e falar, ó, estuda lá sobre o assunto. Agora, quando você debate, sabe o que a pessoa vai fazer? Eu não quero saber mais, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, ter paciência quando confrontados. E fecha as portas, irmão. Você nunca mais vai conseguir falar do assunto com ela. E outra coisa, quando você quiser falar de outros assuntos com ela, sabe o que vai acontecer? Ela não vai querer te ouvir. Ela não vai querer te ouvir. Então a gente tem que ter cuidado. E uma vez eu escutei uma pessoa falando, talvez vocês aí devem ter esse texto, não sei. Me falaram que existe isso. Kellen White diz que, eu vou falar, me falaram, tá? Depois vocês procuram aí. Até hoje eu não achei. Mas foi uma pessoa muito consagrada que estuda Espírito Profecia que falou. Que o dia que não respondemos a algum insulto, sermos pacientes, ficarmos em paz, nós estamos preparados para o céu. Se está escrito, eu ainda não achei. Vou procurar. Mas é verdade essa frase. Porque assim, se nada te abater, nada te abalar,
e você está em Cristo, com fé nele, você vai estar em paz e você vai conseguir transpor toda e qualquer dificuldade. E aí nós estamos preparados para o céu. Foi uma vez eu ouvi isso, tá? E para encerrar, eu vou abrir para os comentários. Eu já falei uns 40 minutos já. E deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu só ler um pedaço aqui do Temperança, que é importante. Coisa rápida. O Enzo falou que eu posso ficar aqui teórico que a gente quiser. Então, tá tranquilo. Temperança, página 183. Por isso que eu tô falando para vocês, ó. Jesus, ele precisou de controlar ali o apetite dele, né? 40 dias e 40 noites em jejum não é tarefa fácil, né? Tá ficando meio escuro aqui. Mediante, ó, paralisadas as energias morais. Mediante o apetite, inflamam-se as paixões e paralisam-se as energias morais, de modo que as instruções paternas e os princípios de moralidade e piedade genuína caem nos ouvidos sem afetar o coração. Olha que interessante, irmãos. Escuta isso aqui, ó. É o que eu falei anteriormente. As mais terríveis advertências e ameaças da palavra de Deus não têm poder suficiente para despertar o intelecto embotado e a consciência violada. Por que que não tem poder? Porque mediante o apetite inflamam-se as paixões e paralisam-se as energias morais. A satisfação do apetite e da paixão põe em febre e debilita a mente, inabilitando para a educação. Nossa juventude necessita instrução fisiológica, bem como de outros conhecimentos literários e científicos. Importante é para eles compreender a relação existente entre o que comem e bebem, bem como seus hábitos gerais e a saúde e a vida. À medida que compreenderem sua própria estrutura, saberão como guardar-se contra a debilidade e a doença. Detalhe aqui, ó. Com boa constituição, a esperança de realizar quase tudo. Beneficência, amor, piedade podem ser cultivados. A carência de vigor físico manifestar-se em enfraquecidas energias morais. Diz o apóstolo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas cobiças. Está no livro Temperança 183. Então, mediante essa satisfação do apetite, as nossas energias morais são paralisadas, o nosso intelecto fica embotado e a consciência é violada. E aí é o que eu falei. Por isso que muitas mensagens não surtem efeito, porque a nossa mente está embotada. Quando Cristo estava no deserto, a mente dele estava limpa. E aí ele pôde enfrentar Satanás com mais força, né? A palavra de Deus estava na mente dele. E um detalhe, irmãos, que eu pude pegar de tudo que eu li, de tudo que eu estudei. Nossa luta é contra o inimigo de Deus. Ele é muito mais forte do que nós. Só que nós precisamos cuidar de nós. Cuidar de nós para estarmos prontos quando formos tentados, né, igual Cristo foi, poder responder como está escrito. Estarmos prontos como João Batista para dar a mensagem correta e determinante e preparar um povo para a vinda dele, para a vinda do Salvador. Então é essa mensagem que eu queria deixar dentro daquilo que eu li. E agora eu vou deixar para vocês comentarem, porque senão eu fico falando muito. E se alguém quiser falar sobre algum assunto que viu também no que estudou, pode ficar à vontade. Pode falar? Pode. Ah, então estão me ouvindo, beleza. Eu achei muito legal o que o irmão falou e a respeito da questão de como que o jejum acaba trazendo um pouco mais dessa resiliência para a gente estar enfrentando é, as tentações e também como que isso acaba influenciando até mesmo na questão do nosso desempenho cognitivo. Eu vou trazer aqui mais de acordo com o que eu li da parte acadêmica neurocientífica. Tem um livro da igreja que eu li há
uns 6 anos atrás, chama A Neurociência da Felicidade. Eu lembro que lá tinha um capítulo muito interessante que a autora trazia um estudo que falava a respeito dos muçulmanos. Porque os muçulmanos, ele tem um mês sagrado para eles, que é chamado de Ramadã. É mais ou menos no período de março. E o que acontece nesse mês sagrado deles? Eles ficam em jejum diurno. Tipo, eles se alimentam só no período noturno, ou antes do sol nascer, ou depois que o sol já se pôs. E o que os estudos a respeito dessa prática deles trouxeram é que, mesmo que eles tivessem um pouquinho de um desempenho físico um pouquinho menor, o desempenho cognitivo deles era maior, ou seja, o raciocínio deles era mais rápido para pensar, realizar tarefas de cunho mais intelectual, a mente deles estava mais preparada para isso. Isso só por causa desse período de jejum. E tem uma outra coisa que acaba sendo um pouco mais abrangente do que apenas o jejum em si, que é a questão da gente se submeter a algumas situações estressantes. É, cara, isso é uma coisa muito louca e muito, muito interessante. Isso, tipo assim, qualquer pessoa que entende isso consegue meio que racionalizar a respeito de qualquer situação que você passa na sua vida. O que que eu tô querendo dizer com isso? Tem um negócio, é que não tem, eu não sei, mas seria mais fácil eu mostrar esses desenhos aqui. Mas tem um negócio que chama limiar de percepção de esforço. E o que que esse limiar de percepção de esforço significa? O quanto de esforço você tem que realizar para perceber que tal atividade é realmente difícil para você. Então, tipo assim, mais ou menos como se, hipoteticamente, tivesse uma linha dentro da tua cabeça, que, tipo assim, se você tá aqui, é como se você não tivesse dificuldade para realizar aquela determinada atividade. Então, em termos de tentações espirituais, é como se as tentações estão aqui, você tivesse ok, você consegue lidar com elas. Ou, sei lá, qualquer tipo de atividade. Imagina que você já está tocando violão há um ano, então fazer um acorde de dó é fácil para você. Mas, sei lá, às vezes fazer um fá, que precisa fazer pestana, pô, aí já é estressante, é mais difícil. Só que o que que é interessante disso? Como o nosso cérebro, ele vai se moldando com as nossas experiências, a gente consegue se adaptar às dificuldades ou aos estresses. Ou seja, eu posso levar essa linha um pouquinho mais para cima. Então, por mais que eu perceba é, que as coisas estão difíceis quando eu passo essa linha, pô, mano, tá ficando chato, tá ficando cansativo, tá me estressando. Se eu conseguir permanecer aqui um pouquinho, eu consigo passar essa linha para cima até eu começar a me adaptar a esse tipo de coisa. É, tudo no nosso corpo é assim, né? Ainda mais se a gente pensar que o nosso cérebro é um músculo. Quanto mais a gente exercita os músculos, eles ficam mais fortes. É literalmente isso que acontece. Você vai na academia. Ah, levantei 5 quilos, 6 repetições. Se você for na próxima e fizer 8, seu músculo vai começar a se adaptar a isso. Você vai ficando mais forte. Então, o seu limiar de percepção de esforço vai subindo. Você precisa fazer muito mais esforço agora do que antes para perceber uma dificuldade. E isso vem muito através da nossa paciência. Se a gente tiver a paciência, colocar na nossa cabeça, mentalizar a recompensa do céu e não só a terrena, a gente consegue sentir mais motivação para suportar as dificuldades, porque é aí que vem a coisa mais interessante de tudo. A dificuldade das atividades que a gente enfrenta no nosso dia a dia são completamente relativas à nossa motivação. O exemplo mais simples que eu consigo pensar é o seguinte: pega um moleque que ama jogar futebol. Fala assim, você vai jogar 4 horas de futebol hoje. Você acha que isso vai ser fácil ou difícil para ele? Agora você pega um moleque que odeia futebol. Coloca 4 horas para ele da mesma atividade. A situação em si é a mesma, mas a percepção de dificuldade é diferente por causa que uma pessoa se sente motivada, extremamente motivada a fazer aquela atividade, e a outra não. E isso é muito louco, cara, porque
neurologicamente falando, não existem coisas difíceis. Existem coisas desmotivantes. Então, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu me motivo para fazer as coisas de Deus, mais fácil é para mim me manter naquele caminho. É a mesma coisa ao contrário. É tipo aquela coisa lá que Davi pega e fala, tipo, não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Por quê? Porque se eu colocar isso, eu vou me sentir motivado a fazer aquilo. Se eu assisto um monte de vídeo que fala de Deus, se eu leio coisas que falam de Deus, se eu escuto coisas de Deus, a minha mente está moldada para isso. É como se fosse uma lavagem cerebral do bem. Só que o contrário também acontece. Se eu só assisto porcaria, se eu só como porcaria, literalmente, é, a minha mente vai ser moldada para aquilo. Então eu consigo meio que me manipular para fazer as coisas de Deus ou para fazer as coisas do diabo. Por isso que não existe muita liberdade. Ou a gente é escravo de Deus para a justiça, ou a gente é escravo do pecado para a morte. Porque no final a gente só está escolhendo quem que vai nos influenciar, porque o resto vai ser só consequência. Mas então, resumindo tudo isso, dentro da neurociência, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida cristã, são acho que dois pontos principais. Primeiro, você tem que cuidar muito da sua motivação, porque é literalmente isso que vai fazer você suportar as dificuldades. Paulo pega e escreve o seguinte: eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter pouca coisa, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é comer coisas legais, o que é passar necessidade e o que é tá num tempo de bonança. Não lembro exatamente como é que é o texto, mas ele já sabe o que é as duas coisas. Mas ele diz o seguinte: em todas essas coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Por quê? Porque a motivação dele para fazer a vontade de Deus é tão grande que para ele pouco importa a situação em si. É como se fosse aquele moleque que gosta de jogar futebol. Ele gosta de servir a Deus. Então, cara, a atividade que é servir a Deus para ele já é a própria recompensa em si. Para alguém que gosta de futebol, você não precisa pagar a pessoa para jogar futebol. Às vezes a pessoa paga para ir num campo para jogar. É a mesma coisa quando se trata de Deus. Você não precisa necessariamente ter é, uma recompensa tão grande assim, embora a gente vá ter. Mas a própria atividade em si é a recompensa. E o segundo ponto é justamente essa questão da paciência. Se a gente conseguir suportar os primeiros estresses, vai chegar um momento que aquilo não vai ser mais estressante, mas pelo contrário, aquilo vai ser uma coisa legal para a gente. E isso, cara, é muito louco, porque qualquer psicólogo, neurocientista sabe disso, que quanto mais você faz uma coisa, mais seu cérebro se adapta a isso. E você começa a gostar, não porque você escolhe isso, mas porque você fez tanto que o seu cérebro vai ficar literalmente viciado naquilo. É isso que a gente chama de hábito. Você é viciado em fazer alguma coisa. Eu tenho o hábito de escovar os dentes todos os dias. Eu sinto falta de escovar os dentes quando eu não escovo. Por quê? Porque eu tô viciado em escovar os dentes. Mano, eu literalmente tenho vício em tomar água. Eu tomo umas 3 dessas por dia. Porque eu me habituei tanto a tomar água que, cara, é difícil para mim. Eu tô morrendo de sede, mas eu tô falando aqui um tanto. Mas eu tô literalmente viciado em água. Mas é isso que a Bíblia traz, muito antes dos estudos neurocientíficos, lá em Jeremias 3:23, que diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados, ou em outras traduções, habituados a praticar o mal. Então, enquanto a gente não mudar os nossos hábitos do mal para o bem, a gente não vai praticar o bem. A gente só precisa começar. O nosso serviço é simples, é só não atrapalhar o negócio de Deus, porque o resto, Deus vai dar força, Deus vai suprir o escape para cada um de nós. E aos poucos, a gente vai começar a se habituar com a vida do céu e não com a vida mundana. Então, acho que são esses dois pontos. Tipo, cuidado com aquilo que você consome, porque isso vai ser a sua motivação, e tenha paciência com o processo, porque a mudança não vem do dia para a noite na nossa vida, pelo menos não os resultados visíveis. Mas se a gente tiver paciência de manter aquele processo divino, com certeza Deus vai concluir a obra que ele começou no coração de cada um de nós. Ed, importante o que você falou, porque assim, o nosso cérebro, ele não gosta muito de que você tire ele do conforto, né? E assim, essas coisas exigem você sair daquele conforto. Por exemplo, praticar exercício físico. É uma luta para quem não gosta. E a gente precisa se esforçar. Você estava falando, estava lembrando uma coisa sobre expandir a nossa mente.
no meio de caráter e personalidade, fala que a Bíblia ajuda a expandir a nossa mente, né? E aí a gente consegue também compreender outros assuntos e consegue desempenho melhor em todas as áreas da nossa vida. Então são coisas para se pensar, né? E assim, o cuidado, a regularidade com o nosso corpo. E uma coisa que eu enxergo, por falta do estímulo, do desafio de ir a fundo, de ter profundidade na palavra, nos escritos do Espírito de Profecia, muitos de nós somos acostumados com qualquer coisa, sabe? Estamos estudando escola sabatina, a gente não se aprofunda. Aí aquilo lá se torna uma verdade para nós, a gente não vai em busca de mais conhecimento. E a gente corre o risco de estar absorvendo coisas que não são verdadeiras ou que não estão alinhados com aquilo que Deus realmente quer, né? Alguém tem mais algum comentário? Boa noite, irmão Claudemir, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Carlos. É, É o Carlos, naturólogo? é ele mesmo. É ele mesmo. Pode falar, irmão. Então, gostei muito, né, do tema de hoje, sobre o João Batista, essa questão de começar na igreja com a mensagem de saúde. É um, é um aspecto que eu estava realmente meditando. A gente fez aqui esse mês Caleb Vida e Saúde. Um Caleb, assim, que ninguém nunca, assim, aqui em Alagoas nunca teve, que é, tipo, todas as noites, uma palestra de saúde, ao invés do estudo bíblico, né? E aí, em fevereiro, é que a gente vai começar o estudo bíblico com quem estava vindo para o Caleb, para fazer tudo bem, com calma, né? E eu percebi que o Caleb foi mais para os irmãos da igreja do que propriamente os de fora, porque eles gostaram bastante, né? Tô começando a mudar o estilo de vida e também provaram um pouco da comida natural. Então, o coração deles, assim, está bem mais aberto. A gente falou que agora em fevereiro ia fazer uns cursos de culinária. E eles estão animados, né, para os cursos de culinária. Até os homens estão animados também, que geralmente é as mulheres que procuram mais. E em março a gente vai trazer as mensagens mais diretas, né, com as palestras do Joyce Brasil e os eventos do Joyce Brasil aqui em Alagoas. Então, assim, quando é feito dessa forma, eu acredito que é como o senhor falou, né? Os irmãos vão limpando a mente, você vai ganhando a simpatia, a amizade, eles vão ficando curados das doenças que eles têm, né? Então, assim, muito bom, assim, tudo que o senhor falou aí. E eu vejo como uma resposta de Deus, né? Que eu tava meio em dúvida, mas Senhor, será que eu tô demorando demais, né? Para falar essas verdades que a gente fica ansioso, né? Não, tem que falar sobre o teatro, tem que falar sobre a música, tem que falar sobre as vestes e tudo, tá? Fica aquela ansiedade para poder falar as coisas. E aí Deus me conduziu a ter calma, a ter paciência, que vai chegar a hora de, com amor, sentar ali e através de um evento ali com outros irmãos também mais experientes, né? Trazer para eles essas mensagens, que na verdade eles já estão vendo, né? Porque eles observam o vestuário dos missionários, a alimentação, a música, então eles já tipo assim, já perguntam, já procuram saber o porquê, tal. Então, que Deus abençoe o seu ministério, né? E que o Senhor nos fortaleça a fazer isso, começar com a mensagem de saúde. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Eu vejo assim, irmãos, limpa a mente desse povo. Limpa a nossa mente em primeiro lugar.
pratico os remédios naturais. Eu estou aqui no sítio e você pode perguntar até para minha esposa. Todos os dias, semana passada, eu nunca tinha praticado os 8 remédios como eu, assim, todos. Semana passada eu fiz questão de todos. E, assim, foi benéfico demais para mim, sabe? Porque a gente viveu numa vida corrida e aí agora morando no campo, trabalhando para a gente mesmo, a gente consegue tomar sol, consegue tomar água, consegue ter regularidade nas coisas. Então, assim, primeiro é começar pela gente. As pessoas precisam ver saúde em nós. Essa é a realidade. Porque, irmãos, nossos irmãos estão doentes. Nos projetos que a gente vai, a maioria são adventistas que estão ali por algum tipo de doença, sabe? Eles precisam de orientação. E quando você fala de saúde, você cria curiosidade neles. E aí você tem uma porta de entrada para você ensinar, para você mostrar, ó, é melhor se fazer isso, é melhor se fazer aquilo. E aos pouquinhos a gente vai sendo usado por Deus para fazer aquilo que ele pediu, cuidar do nosso povo. É igual Jesus falou para Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, né? Não podemos esquecer do pessoal lá de fora também. E a gente fez feira de saúde, eu até falei para minha esposa, vai ter domingo de saúde na Associação Mineira Sul. Eu vou aproveitar isso para falar dos remédios naturais, para ensinar terapias naturais. Isso aí chama muita atenção. Então é uma maneira da gente ganhar a confiança deles e a partir daí a gente poder falar de outros assuntos, né? Cristo curava as pessoas, depois falava das coisas pertinentes ao Evangelho eterno. A gente tem que colocar isso em mente. Alguém mais quer comentar? Posso falar? Pode. Esse capítulo que trata bastante sobre a tentação de Jesus, eu gosto de prestar atenção em um ponto, de que Jesus, ele tinha passado todo esse tempo, assim, sem comer, ele estava com abstinência, ele estava com a mente clara, mas principalmente ele estava cheio de alguma coisa, né? Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo ao nascer, ele recebeu o Espírito Santo no batismo. Então, e nesses 40 dias que ele passou no deserto, ele estava em contato com o Espírito Santo e com Deus. Então, na hora que ele recebeu a tentação, além de estar com a mente clara, ele estava cheio de algo, né? Sempre a gente tem que pensar nisso. Não adianta tirar muitas coisas da alimentação se a gente não põe algo no lugar. E isso acontece também. Não adianta tirar pecados se a gente não põe nada no lugar. Então, eu acho que Deus estava mostrando isso desde o início, desde da tentação de Jesus. Deus mostrou isso pra gente, que sempre temos que colocar algo no lugar. E a coisa maior que Jesus colocou aí foi o Espírito Santo. E é algo muito importante para nós hoje em dia. Receber esse Espírito para que a gente possa contá-lo a verdade aos outros. E eu acho que isso é algo que Deus está colocando cada dia mais, né, em nós, em mim, pessoalmente. A gente está aqui numa missão e cada dia mais eu vejo que consigo me controlar em coisas que eu não conseguiria antes. Nas primeiras missões que eu fiz, eu queria falar para as pessoas. Eu estava motivada nesse ânsia de falar para as pessoas, mas não conseguia medir as palavras. Às vezes falava tudo de uma vez. E aí nessa última visita, especificamente hoje, meu pai falou: calma, deixa a outra pessoa a sua dupla falar, porque ela tem esse manejo, já tem mais tempo de igreja, ela tem algo para falar com a pessoa em cada situação sem despejar tudo de vez. E aí eu me controlei bastante, eu gosto de falar, e aí eu consegui deixar a minha dupla falar, e assim a gente conseguiu abrir uma porta que eu imaginei que eu não iria conseguir abrir. A pessoa já foi recebendo estudo bíblico, ela queria saber tanto da Bíblia como da saúde, e aí eu fiquei, nossa, Deus sempre age em nós no tempo certo. E ele colocou o Espírito Santo me ajudando a controlar nesse momento. Nem eu ia conseguir imaginar as portas que iam se abrir. Então Deus deu o Espírito Santo a Jesus. No batismo, Jesus esteve com o Espírito Santo na hora da tentação. E é o que ele quer nos dar hoje também, né?
espero que todo mundo possa também ter um dia, estar cheio completamente do Espírito Santo. Bem falado, irmã. E, assim, é normal a gente ter euforia, viu? Todos nós aqui, a gente fica eufórico para falar sobre os assuntos. Mas, realmente, a gente precisa do Espírito Santo para poder ter discernimento e saber o que falar, né? O Ed, pode falar também. Acho que você levantou a mão aí. É, isso que a Amanda Laura falou também é uma coisa muito legal, do ponto de vista neurológico. Que, tipo assim, realmente, tipo assim, não é só tirar as coisas, mas também é colocar outras coisas no lugar. É, só que, tipo assim, a minha família não é cristã, não é adventista, e o meu bisavô, ele fumava muito, sabe? E quando ele decidiu parar de fumar, toda vez que ele sentia vontade de fumar, ele ia lá e comia uma bala. Ele conseguiu parar de fumar por um tempo, só que em pouco tempo ele estava gordo. Porque a vontade, toda vez que ele sentia vontade de fumar, ele ia lá e ficava uma bala. Então, tipo assim, ele fez uma substituição de hábitos que não valeu muito a pena. Mas eu conheço um outro cara, um neurocientista do Instagram, que eu gosto muito do conteúdo dele. Ele, cara, nossa, é muito legal ver a transformação que ele teve assim. Ele era uma pessoa completamente sedentária, fumava muito, fumava cigarro, fumava maconha, era viciado em cigarro, etc e tal. Só que quando ele percebeu que a vida dele era uma droga, ele usou esse conhecimento para tentar mudar um pouquinho, sabe? E o que que ele fez para parar de fumar foi substituir o hábito do cigarro pelo hábito da corrida. Ou seja, ele conseguiu colocar um hábito bom na vida dele em troca do hábito ruim. Então, ele se acostumou a fazer coisas boas. Então, é justamente isso que a Amanda falou. Tipo, não é só tirar aquilo que é ruim, porque se você fizer isso, você vai sentir falta de algo ainda. O seu cérebro vai querer fazer alguma coisa e aquela vontade vai continuar ocupando ali a sua mente. Então, o que você precisa fazer? Agora é colocar algo que vale a pena fazer, algo que vai trazer bons benefícios aí para a tua vida. Exatamente. A gente tem que fazer isso mesmo. Cuidar de nós mesmos e substituir por hábitos bons, né? Isso vai ser bom para nós. Todo aspecto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Eu acho que tá. Oi, Pode falar, Ed. tudo bem? Aqui é o irmão do Eric, o Kevin, tudo bem? Pode falar. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Algo interessante nesse sentido, recentemente estava vendo um texto que se repetiu, se não me engano, no comentário da lição da Escola Sabatina, que é um texto de Ellen White onde ela coloca que quando Jesus veio, creio que no desejado tem ele também, Cristo via quão forte era o poder do pecado no coração do ser humano. E quão difícil seria vencê-lo, sendo necessário um poder sobrenatural ao ser humano para que ele pudesse ser arrancado, né? Então, unicamente a ação divina para tirar isso. E é nesse sentido que Caminho a Cristo também, se não me engano, coloca, né? Tem pessoas que, por disciplina, por uma busca de melhoria, elas fazem mudanças benéficas na sua vida e recebem benefícios em função disso, né? E daí, assim, você fazer para si, bom, você vai ter benefícios em função disso, porém, não muda o princípio, né? Um princípio egoísta, sendo trocado por outro, não traz salvação. E é nesse ponto que entra. Nós conhecemos o cérebro, né, o funcionamento do nosso organismo. Também tem texto que coloca, né, que é uma ciência fundamental que nós precisamos ter. E nesse aspecto entra um ponto de propósito. Qual que é o propósito que tu quer isso? Eu lembro de uma época que a gente entrou na academia, eu e meu irmão, a gente era mais novo. Ah, não, a gente não vai ser que nem os outros assim, tal, a gente vai fazer, né, por outros, vai ser legal, tal. Pouco tempo depois a gente estava se olhando no espelho, assim, dando risada um do outro e se achando não sei o quê. Bom, a gente parou, graças a Deus, ou não deu certo.
Não deu certo. Por quê? Exatamente, o princípio está errado. Então, assim, muitas vezes Deus permite que a gente enfrente certas situações exatamente para mudar o nosso caráter. E é nesse ponto que, quando você vê a prova que Jesus passa no deserto, né? Depois dos 40 dias sem comer, ele teve fome, mas era assim, uma fome de morte. Se tu não come, tu morre. Então, assim, você ter fome porque pulou o almoço, porque pulou uma refeição, bah, já dá um negócio ruim. Mas, assim, tu ter fome de se você não comer, você morre, é um negócio diferente. E nesse ponto entra o que Jesus passa ali, a tentação de Satanás, né, a sutileza de colocar em dúvida quem Cristo era, pondo em contra-cheque, né, se ele colocasse em dúvida, era contrapor o que Deus tinha dito que Jesus era. E é nisso que muitas vezes Satanás faz. Ele quer que você tenha uma autoimagem distorcida do que Deus te considera. E uma vez que você desconsidera o que Deus acha de você, você está seguindo a voz do maligno. Uma autovisão distorcida. E daí isso vai trazer uma série de consequências negativas, inclusive, né, pode se levar à morte, mas no ponto que eu me refiro depois que Jesus vence a tentação, é algo que para mim é misterioso, assim, sabe? Que diz que o coração de Cristo se dilatou em simpatia para com a humanidade caída. Você venceu uma tentação, você sai com amor pelas outras pessoas. Cara, quando eu penso uma tentação, eu penso, opa, mais perto do céu, talvez, né? Ou sei lá, uma outra coisa. Mas é uma visão egoísta. Agora, tu olha para Cristo, é diferente. O coração dele se dilata em amor pelas almas caídas. Ele venceu, dando a possibilidade de outros vencerem também. É um negócio assim que você começa a ficar abismado quando você começa a contemplar o exemplo de Cristo que ele nos dá. Cristo, ele cuidava da saúde? Com certeza. Os 8 remédios, sim. A Pavel Goya tem uma fala assim que eu achei muito interessante, né? Cria um hábito, estabeleça o hábito, depois quebre o hábito. Quando Deus mandar, né? Quando Deus mandar. Claro, não de livre e espontânea vontade para voltar para... Não. Mas mantenha o hábito, mas vai ter momentos que você vai ter que quebrar o hábito. Né? Que vai ter um princípio envolvido ali, né, que vai precisar. Então é nesse ponto que muitas vezes nós nos apegamos a coisas, né? A certos padrões de comportamento que realmente Deus deseja a nossa saúde, sim. Deus deseja o nosso desenvolvimento físico, mental, intelectual, em todos os aspectos. Mas para quê? Tem pessoas no mundo que estão desenvolvendo todos esses aspectos, mas para perdição. Estão correndo atrás de aspectos egoístas e tudo mais. Então, o para quê, ele muda. E é nesse ponto que entra, né? Cuidar da saúde. Uma vez que isso se torna um ato de adoração a Deus, este cuidado vai ser diferente. Não são respostas fáceis de serem encontradas, mas elas são fundamentais. Porque o propósito pelo qual você faz as coisas vai determinar o resultado que você vai alcançar. E é nesse ponto que, quando a Bíblia fala que pelas tuas palavras e pelas tuas obras você é julgado, justificado ou condenado, né? Então, assim, a boca fala do que o coração está cheio, especialmente naqueles momentos onde o filtro ele acaba não estando tão ativo. É naquela brincadeirinha, tá todo mundo assim dando risada e você quer também falar alguma coisa engraçada e você solta algo que para ti é verdade. Só que aquela coisa que não pega legal. Daí você diz, é brincadeira. Só que, na verdade, as brincadeiras, elas têm muito mais de verdade do que a gente imagina. A julgar a nós mesmos, e não os outros. E nisso, na faculdade eu percebia muitas vezes que algo que eu queria dizer, eu não acabava não dizendo aquilo que eu queria dizer. E eu parei para pensar, tem alguma coisa errada. Eu tinha, por exemplo, uma admiração por algo, eu ia falar, era um negócio egoísta que saía, era um negócio... Mas, caramba, e me fez pensar exatamente, o conceito que você tem em tua mente é o que você vai falar e expressar em aspectos assim. E nisso, se você se considera superior a outra pessoa, a tua fala inconscientemente vai transmitir essa mensagem e outra pessoa vai entender. E nisso, muitas vezes, as portas se abrem ou se fechem
no contato de pessoa para pessoa, mesmo na pregação do evangelho, por causa dessas concepções que a gente toma de juízo na nossa mente. Ah, não, essa pessoa é inferior a mim. Daí você fala com um ar de superioridade, mesmo sem perceber. Isso fecha as portas. Quando você se identifica, você se iguala à pessoa, você tem portas abertas. É muito mais fácil de abrir as portas, na verdade. Não significa que, né, seja tão fácil assim, mas é nesse ponto que a humildade de Cristo, quando ele estava aqui na Terra, uma criancinha chegava, ele colocava no colo e ensinava para ela, né, com uma atenção especial ali, a maneira de Cristo agir, ele em todos os aspectos nos dá exemplos de que o que ele estava fazendo, ele estava demonstrando Deus na prática. Quem que é Deus? E quem que é Deus? Deus é Espírito. E o Espírito de Deus é amor. Só que também é justiça, né? E é essa parte que, seguindo o exemplo de Cristo, a gente se depara com quem nós realmente somos, qual que é o nosso valor, é avaliado pelo sangue de Cristo. Quando você começa a se comparar com Cristo e a considerar verdade o que Cristo diz a respeito de ti, no que ele fez, quando alguém fala mal de ti, daí o que Cristo diz também, né? Uh, agora eu tô, não sei se foi Paulo talvez que falou, né? Mortos para o mundo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é Paulo que diz, né? Mas quando você está morto, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, isso. Quando você está morto, não importa o que as outras pessoas façam, o que as pessoas falam, você não reage. Você só reage quando o princípio de Deus está ali presente. E é nisso que, geralmente, assim, uma pessoa irada, quando chega para você e começa a despejar toda a ilha dela sobre você, e você fica em paz, calmo, quieto, e quando você fala com amor, cara, isso daí amontou uma brasa sobre a cabeça da pessoa. Ela não esperava aquela reação. Ela não esperava aquilo. E é nesse ponto que o maior exemplo, né? Desculpe, tá prolongando aí, mas o exemplo que Cristo nos dá no cuidado, na importância, né, de cada um desses aspectos, é seguir o exemplo de Cristo, porque ele é sábio. Nele está a sabedoria. E essa sabedoria espiritual, nele você ver princípios e propósitos em jogo, é que se dá o grande conflito. E a vitória no grande conflito vai depender disso, né? Daí também é Paulo que fala, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Muito importante o que o Eric falou, a gente tem que ver as nossas motivações, né? Para que eu tô fazendo? Irmão do Eric. Irmão do Eric, né? A minha esposa corrigiu aqui. Mas é importante a gente fazer essa indagação. Para que eu tô fazendo? Qual a minha motivação? Né? Eu preciso entender isso, né? E muitas vezes, por a gente ter um ar de superioridade, as pessoas vão se afastando, realmente. A gente tem que ter cuidado com isso, porque fazer reforma de saúde é bom para nós, é benéfico, mas não faz a gente superior a nenhum irmão da igreja. A gente tem que deixar bem claro isso. Nós não somos superiores, somos todos pecadores, né? Agora, a partir do momento que eu tenho entendimento, eu tenho maior responsabilidade para com meus irmãos e para com a sociedade. Eu estava lendo no Regime Alimentar, o primeiro capítulo, e estava falando sobre isso, razões para a reforma. Estava falando que nós, adventistas, tínhamos que estar na vanguarda mediante o mundo em relação à saúde, né? Para a gente poder ensinar. Então, que nós possamos meditar sobre isso, né? E pedir a Deus força, porque assim, ó, se eu for sozinho para mudar hábitos, para fazer um reavamento e reforma na minha vida, não vai dar certo. Porque Cristo deixou bem claro, sem Ele, nada podeis fazer. Igual o irmão do Eric falou. Tem muita gente que está fazendo as mesmas coisas que os adventistas, que reformadores de saúde estão fazendo. Estão cuidando do corpo, estão se alimentando bem. As informações a respeito de saúde estão por aí. Ó. Você tem Thiago Rossi, tem Lair Ribeiro. Você tem muita gente do mundo falando a respeito desse assunto. Então as pessoas estão seguindo, né? Mas uns estão seguindo para ter um corpo melhor, né? De forma egoísta.
Mas muito importante esse ponto que ele falou, que Cristo estava se preparando pela humanidade, não era para ele mesmo. Que a gente possa meditar nisso. Posso encerrar? Já tá avançada a hora. Wenzel, faço oração normal? Pode fazer a oração final. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concedeu nesse dia, por estarmos aqui com saúde, por podermos estudar a Tua palavra. Agradecemos pelas orientações do Espírito de Profecia, agradecemos por fazermos parte do Teu povo. Ó Deus, coloca em nós o desejo, a vontade de buscar fazer reformas em nossas vidas, mudar os nossos hábitos, buscar mais a Jesus e buscar mais o exemplo dele, estudar o exemplo dele para que nós possamos ser Cristo na vida das pessoas. Deus Santo Espírito, continue atuando sobre o nosso ser, sobre cada um dos nossos irmãos, nós possamos ser luz, instrumentos teus em todo e qualquer lugar, e abençoe o nosso grupo, Senhor. Nós possamos sempre ter esse espírito de querer conhecer, aprender e nos preparar para a volta de Jesus. É a nossa oração. Pedimos tua proteção também nessa noite, que os teus anjos nos acompanhem, em nome de Jesus. Amém. Gente, até mais. Obrigado por participarem. Foi muito enriquecedor para mim também. Amém. Amém, Claudemir. Foi muito abençoado. Obrigado, pessoal. Obrigado, foi muito, muito bom. Gente, alguém conseguiria tirar foto pra gente, então, pro final? Pra te mandar lá no grupo? Acho que eu não vou conseguir tirar por aqui. Posso tirar aqui? Ok. Tira a foto. Então, tira pra gente, então, por favor, Eric. Isso. Só vou desligar a luz noturna para não sair amarelo. Ok. O livro aí, pessoal. Então, vamos ligar as câmeras. Os roxinhos. Chega mais. Seu controle. A parte é fina. Liga, aqui agora vai dar. Sorriam em 3, 2, 1. Tá. Vou ver só se deu certo. Vou ter que revelar aqui. Já revelar. Isso aí, Eric. Deu certo? Deu certo. Sucesso. Obrigado, pessoal. Valeu. Um bom... Até mais, uma boa noite. Boa noite a vocês. Até Até semana mais. que vem. Boa noite. Até mais.